Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui de aula 2 de Introdução ao Trabalho Científico. Na aula passada foi um pequeno processo introdutório, no qual eu falei do que nós vamos estar estudando ao longo do semestre, que no final do semestre vocês vão ter que fazendo um artigo, né? E entrega esse artigo como trabalho de conclusão de curso. E no slide da aula 1 eu já deixei alguns sites de pesquisa que você começa a pesquisar, para que você possa definir qual o tema que você vai trabalhar e, consequentemente, depois escrever seu artigo. Hoje, na aula 2, nós vamos começar falando sobre os elementos constituídos do projeto de pesquisa. Ou seja, quais são os elementos que envolvem um projeto de pesquisa, para que a gente possa entender como que funciona o trabalho científico. Então, hoje nós vamos trabalhar essa questão, esses elementos do projeto de pesquisa, e eles vão nos auxiliar na questão do nosso artigo também. Quando se fala nesses elementos, eu baseei em cima de um material chamado Guia Básico para a Elaboração do Projeto de Pesquisa. A elaboração de um projeto de pesquisa indica para o pesquisador ou para a instituição no qual encaminha o projeto quais são os aspectos e as questões que devem ser investigadas de um determinado tema. Então, quando você fala no projeto de pesquisa, a gente pensa no norte, no caminho que esse projeto vai dar na pesquisa. O que é um projeto de pesquisa? Segundo Deslandes, um projeto é um documento através do qual se articula e se organiza uma proposta de pesquisa e que se elabora conforme as seguintes orientações: definição de um conjunto de recortes, na realidade social. No caso, esses recortes pode ser, por exemplo, eu vou estudar uma faixa etária de um cidadão dos 20 aos 30 anos, por que o público nesse período tem uma grande incidência de morte. Isso do cidadão negro, pobre. Exemplo, isso é um recorte que foi feito na realidade social. E para fazer essas abordagens, né, dentro desse projeto, a gente tem que entender qual é a escolha que nós vamos fazer. Por exemplo, o que pesquisar? Por que pesquisar? E como pesquisar? Então, quando se fala no projeto de pesquisa, a gente tem que pensar o que pesquisar, por que pesquisar e como pesquisar. A gente tem que responder essas perguntas dentro do projeto. Quais são as finalidades, então, de um projeto? É as seguintes: mapear o caminho a ser seguido durante a investigação, orientar o pesquisador durante o percurso de investigação, comunicar os propósitos da pesquisa para a comunidade científica. Então, no seu artigo, você vai ter que escolher qual é o tema, certo? Esse tema vai te orientar a sua pesquisa. Depois você vai escrever seu artigo e ele vai ser o quê? Um artigo público, vai ser divulgado dentro do meio científico ou escolar. Quais são os elementos constitutivos ou quais são os elementos que constituem um projeto? Um projeto ele é composto por elementos teóricos, né? Dentro dos elementos teóricos, ele é composto por elementos teóricos e metodológicos, conforme se especifica no quadro a seguir. Então, quando se pensa nos elementos constituídos de um projeto, a gente tem que lembrar das seguintes situações: referencial teórico, isso aqui a gente vai trabalhar nos artigos, referenciais metodológicos, elementos complementares, certo? Complementares. Então, diante desses elementos, a gente vai estudar, no caso nosso, no caso do artigo, a gente vai estudar os teóricos, que envolvem o tema, a questão do problema, a hipótese, o objetivo geral e específico e a justificativa. Qual o referencial metodológico? Nós vamos trabalhar a questão da metodologia, né? No caso, assim, isso aqui no projeto pode ser uma questão de metodologia, pode ser por amostragem, coletas, formas de organização de análise de dados. Então, isso aqui vai dizer a metodologia que vai ser desenvolvida no projeto. E os elementos complementares, bibliografia, a equipe, no caso do artigo pode ser individual, ou em dupla, ou no máximo de 3 pessoas.
qual produto vai ser desenvolvido, o cronograma do qual nós vamos fazer e se tem algum custo para desenvolver esse projeto, qual será essa questão. Então, quando se fala nos elementos constitutivos de um projeto, envolve referenciais teóricos, aqui estão as temáticas dos referenciais teóricos, referenciais metodológicos, as etapas, e os elementos complementares estão aqui. Quando se pensa, por exemplo, em um artigo, eu estou falando aqui desde naquela primeira exposição da aula 1, diz o seguinte: por que você já tem que começar a pensar no tema? No tema, ou no máximo em 2 ou 3 temas, para que você possa delimitar qual é o seu tema. Após você delimitar qual é o seu tema, você vai pesquisar aquilo que você quer. Vamos separar aí 5, 6, 4 artigos, você vai ler esses artigos e você vai começar a escrever o seu, certo? Você vai ter uma problematização em cima desses 4, 5 artigos, vai formular uma hipótese e começar a escrever, certo? Quando se fala nesses artigos científicos, a gente tem que pensar o seguinte, conforme Câmara Júnior disse em 1978, ninguém é capaz de escrever bem se não sabe bem o que vai escrever, ou seja, você tem que saber qual é o tema. Primeira coisa, você tem que saber qual é o tema, pesquisar esse tema para depois escrever. E diante disso, nós vamos começar a estudar hoje como nós vamos escolher o tema, então, professor. Como nós vamos decidir o tema? Primeira coisa, sabendo o que é um tema. Um tema é uma área de interesse de pesquisa, de definição genérica do que se pretende pesquisar, certo? Você deve estar pensando, que tema que eu vou pesquisar? Como que? Vamos pensar o seguinte, um filme tem um tema? Uma série tem um tema? Tem. Uma novela tem um tema? Tem, certo? Em cima desse tema desenvolve o quê? Os trabalhos que é feito ali. Por exemplo, é um tema de redação, é um tema, em cima desse tema você desenvolve ali o que você vai escrever. Da mesma forma é o artigo. Primeira coisa, definir o tema. Mesmo que seja genérico, você vai pesquisar sobre esse tema. Aí, em cima dessa pesquisa, você vai confirmar esse tema e vai escrever sobre ele. Em se tratando do tema, a gente tem que escolher, por exemplo, como você vai escolher o tema em uma pesquisa. Primeira coisa, você vai fazer o processo chamado delimitação. Definir o assunto e o passo seguinte é definir o tema. Por exemplo, vou falar sobre cardiologia, certo? Você já sabe o tema cardiologia, mas em que parte da cardiologia? Ou vou definir um assunto sobre tomografia computadorizada. Você vai pesquisar qual parte da tomografia. Ou você vai escolher um assunto chamado de hemodiálise. Qual parte da hemodiálise você vai trabalhar? Então você vai definir o assunto e depois vai escolher um tema em cima desse assunto. Depois, o que significa delimitação também? Delimitar significa selecionar os aspectos a serem abordados. Então você vai selecionar, você não pode pegar tudo, não. Você vai selecionar os aspectos a serem abordados para que possa encaixar no seu tema. A pesquisa pode ser delimitada em relação à extensão, não é uma grande pesquisa. Você vai delimitar. Eu vou trabalhar simplesmente esse tópico aqui. E aí você começa a pesquisar. E esses critérios envolvem a importância, a originalidade e a questão da viabilidade. Como você vai conseguir desenvolver isso? Você tem material? Você consegue organizar o material para viabilizar essa questão? Então é importante você tomar cuidado com essa questão da escolha do tema. Dentro desse tema, a gente vai ter algo chamado uma problematização. O que é então esse problema? É um recorte mais específico, né, de uma questão não resolvida e que o objeto de investigação implica na escolha do problema. Né? Quando se fala de uma problematização, você vai levar duas questões relevantes, né? A teórica e a prática. Obtenção de novos conhecimentos, né? Levantamento bibliográfico e pesquisa exploratória. Então, você vai ter essa questão da problematização para que a gente possa organizar isso. As regras básicas, de acordo com o Gil, para a formulação de uma situação problema, envolve o seguinte, deve formular como uma pergunta. Então, você tem que formular uma pergunta e responder essa pergunta. Deve ser delimitado a uma dimensão viável, aquilo que é possível, ser o mais específico possível. Ser claro, utilizar de termos claros com significado preciso.
Não deve ser de questão valorativa. Então, quando você fazer uma pergunta, não pode ser questão valorativa. É bom, é certo, é ruim. Então, isso não pode ser. Então, tem que ser que uma regra, uma das regras do processo de problematização, que não pode ser de natureza valorativa. Tem que ser claro, deve ser delimitado e tem que formular uma pergunta viável que envolva essas etapas. Dentro desse contexto, a gente tem que saber o que é uma hipótese. Uma hipótese é sinônimo de suposição. Todos nós temos muita suposição. Nesse sentido, hipótese é uma afirmação categórica ou uma suposição que tente responder ao problema levantado no tema escolhido para a pesquisa. Então, você tem o problema, certo? E você tem uma hipótese para responder esse problema. Então, uma hipótese é uma pré-solução para o problema levantado. Quando fala pré-solução, uma hipótese pode ser verdadeira ou pode ser falsa. O que é então uma hipótese? É uma suposição ou proposição sem comprovação que funciona como tentativa de explicação de certos fatos ou fenômenos. Então, uma suposição de uma situação específica. Quando você formula uma problematização, consequentemente, você vai formular uma hipótese. E essa hipótese ela vai ser verdadeira ou falsa, certo? Nesse slide agora, tem um exemplo aqui de como que seria uma hipótese. A quantidade de picolés vendidos pelo sorveteiro será maior em um dia frio do que um dia quente. Falso ou verdadeiro? Isso é uma hipótese. Na sua pesquisa, no processo de problematização, nós vamos responder essa hipótese. É claro que não é com sorveteiro igual está aqui, né? Se for, a gente tem que mudar muita coisa nisso aí. Então, quando se fala da hipótese, a gente tem que aprender algumas regras para formular uma hipótese. Deve ter conceitos claros, deve ser específica, não deve ser baseada em valores morais, deve ter como base uma teoria que sustente. Da mesma forma, na problematização. Observe que isso aqui se assemelha muito com a questão da problematização, certo? Então, quando se fala da problematização, a gente dessa questão das regras da problematização, a gente está falando da questão da hipótese também, certo? Vou deixar com vocês aqui, ó, um pequeno exercício hoje, eu quero que vocês façam no caderno, certo? Primeiro, mediante o que foi trabalhado nessa aula, e parte também da aula 1, responde o que é um artigo científico. Depois, o que é um projeto de pesquisa. Descreva como deve ser formulado um problema. Com suas palavras, responda o que é hipótese. Tudo bem? Então, por hoje é só. Tem esse material onde eu fiz a bibliografia. Depois eu vou disponibilizar esse PDF. Tudo bem? Muito obrigado a todos. Vejam esse vídeo e façam os exercícios no caderno. Depois eu vou estar buscando mecanismos para me analisar. Tudo bem?